Olá, caros estudantes da Engenharia de Produção da Univesp. Estamos discutindo agora, a partir desta videoaula, alguns dos pilares da indústria 4.0 e aproveitando a presença do professor Aécio para ouvir a opinião dele em relação a um determinado elemento da indústria 4.0 e assim a gente tem registrado uma grande contribuição de uma pessoa que está acompanhando esse movimento que é denominado indústria 4.0. O nosso tema de hoje, eu vou pedir para mostrar o que nós estamos fazendo a partir de agora, é o Big Data, e que é um dos pilares que eu entendo que tem grande impacto na formação do engenheiro de produção e na sua, digamos, atividade, como já destacamos aqui, nesse horizonte que se desenha positivamente para o engenheiro de produção. Professor Aécio, dentro dos pilares que a gente entende que tem impacto já na formação do engenheiro de produção, e por isso estarmos trazendo essa discussão para esse momento do curso, está o conceito de armazenamento de informação de uma tecnologia que vai fornecer informação em tempo real, quando devidamente implantado nos pilares, digamos, de estrutura, digamos, tecnológica, né? Como toda a Revolução Industrial 4.0 está calcada em momentos de mudança tecnológica muito brusca, como que você enxerga essa situação de termos informação em tempo real para tomada de decisão, seja de ordem operacional ou de ordem estratégica? Big Data é, de fato, o componente mais transformador desse mundo daqui para frente. E é importante referenciar, até para os alunos aprofundarem, já que se trata de refletir até o mundo do Big Data, que são informações e informações. Existe um livro chamado O Futuro da Mente, de um físico de Harvard, Michio Kaku. Existe uma outra referência, a Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Existe um trabalho bastante representativo e importante pelo próprio grupo de pesquisadores da engenharia de produção, para trabalhar o que a gente chama, você precisa de dados e de informações, que é exatamente um estudo sobre os impactos da indústria 4.0 na gestão de operações. Isso é muito importante porque exige daqui para frente um cuidado naquilo que é, de fato, a informação. Quando se compara aquilo que foram as minhas décadas, repito, eu que sou de engenheiros de estruturas, existe hoje uma comparação bastante inspiradora do pessoal da COP, da UFRJ, que compara exatamente aquilo que se chamavam modelos de computação científica, que foi o mundo que eu vivi, ainda vivo como consultor. Mesmo que não sejamos todos aqui especialistas em engenharia de estruturas, mas é fácil entender que durante muito tempo, e ainda hoje em algumas áreas, a solução dos problemas de engenharia se fundamentava naquilo que se chamava a base das leis matemáticas. Muitas delas transformadas em chamadas equações diferenciais. Eu sou especialista em dinâmica, então você tem as equações diferenciais que associam massa com aceleração, viscosidade com velocidade, rigidez com deslocamento. São equações diferenciais, são leis matemáticas. E essas leis matemáticas, para entender muito claro o que é que o Big Data vem com uma grande transformação, é que você, a partir destas equações matemáticas, você caía em modelos de sistemas de equações lineares e fazia uma certa matemática, uma parte numérica dos seus modelos, ou seja, os modelos eram absolutamente determinísticos a partir de equações de matemáticas que eu solucionava via equações lineares e eu, a partir dos dados de entrada, eu defino os dados de saída e eu soluciono o problema de engenharia, por exemplo, de engenharia de estruturas. Todas as áreas são praticamente na mesma lógica. Isso foi até hoje.
E daqui para frente, com o Big Data, a transformação é gigantesca. Porque o Big Data, o mundo 4.0, ele muda exatamente pelo conceito simples de entendimento de que daqui para frente eu sensorizo tudo. Eu levanto dados, eu meço, eu registro, eu pesquiso. E daqui para frente os chamados modelos. Os modelos não trabalham mais com leis da matemática ou leis da física no sentido estrito senso do banco de dados. Você capta os dados. E os dados são captados, registrados, pode ser temperatura, pode ser previsão de tempo, pode ser umidade, pode ser produtividade, pode ser a performance do equipamento. Eu vou ligar 100 máquinas, antigamente elas eram todas separadas. Então o Big Data vem porque ele é, na verdade, como o próprio nome, um acúmulo extraordinariamente de dados. E a pergunta é, o que fazer com isso? E o desafio é porque o modelo muda, porque você vai ter uma computação intensiva de dados, onde eu não tenho nenhuma lei de matemática. Eu simplesmente levanto os dados, organizo os dados, e a pergunta é, como trato esses dados? São dados estruturados, dados não estruturados, dados estatísticos. Daí se tem a evolução, que é o chamado Big Data com o Analytics, que é exatamente o trabalhar os dados em grande quantidade, em qualquer processo, em qualquer informação. Li ontem na Folha de São Paulo que uma das maiores preocupações hoje é fiscalizar os algoritmos para regular as empresas de tecnologia, porque eles têm todas as informações, sejam de mídia, sejam de dados, e a pergunta é, quando eles pegam esse número muito grande de dados, eles têm que dar uma resposta para os dados que são captados. Podem ser sociais, podem ser técnicos, podem ser de qualquer grau. Grande número de dados que eu tenho que tratar, tenho que fazer uma analítica, e a pergunta é, como eu decido? No meio disso, já que eu não tenho matemática, eu crio os algoritmos. E aí tem inteligência artificial, tem programação, e a pergunta é, que confiança eu tenho nos dados? Então, hoje, um dos grandes cenários de pesquisa, e que eles chamam de verdade dos dados, e aí, o que é que eu faço com esses dados? Como eu decido uma cadeia produtiva? Como eu decido o investimento? Como eu decido uma previsão de tempo? Porque o Big Data é apenas um amontoado de dados. Por isso que a indústria 4.0, ela na verdade é uma sequência dos tópicos. Você sensoriza, levanta os dados. Os dados se avolumam, eu tenho o Big Data. O Big Data é gigantesco, eu tenho que tratar. Faço tratamento estatístico, faço uma sofisticação, inclusive, com o uso de inteligência artificial, e ao final eu tenho que tomar uma decisão, porque isso é feito para alguém decidir. E aí tem toda essa sequência. E nesse processo, o Big Data é hoje o ente, o novo ator do processo, que em algumas áreas são afetadas. Na engenharia de produção, então, é um dos setores mais impactados, porque trata a informação, trata a cadeia produtiva, trata o dado da entrada e o dado para decidir na saída. Às vezes o engenheiro eletricista é menos impactado porque ele está muito baseado em lei da matemática tradicional. Sim. Por exemplo, na minha engenharia de estruturas, o impacto nesse momento não é tão grande, porque nós ainda continuamos a trabalhar com valores em que eu tenho conhecimento daquilo que é o meu modelo. Mas a engenharia de produção, que trabalha todas as cadeias produtivas, imagina hoje trabalhar na área da saúde, imagina trabalhar na área de pesquisa social, em todas as cadeias produtivas, elas todas nascem com Big Data. Ou seja, os dados se avolumam, a velocidade de processamento diminui, o processo hoje de comunicação praticamente virou de cabeça para baixo, mudou o processo. Então o Big Data é o grande ente, é o grande gigante que a gente tem que saber tratar. O próprio nome já é assim espantoso, é Big Data, não é? Uhum. Então ele nos leva a ter que tratá-lo com o devido cuidado, ele tem que ser domado no sentido do que ele te dá de resposta, sem o que você entra inclusive em processos hoje que está quase na mão dos advogados, porque você entra em aspectos legais. E essa manchete que eu li ontem é extraordinária. É necessário fiscalizar algoritmos e regular empresas de tecnologia. São os grandes grupos Sim. que levantam as informações.
Então, voltando à sua pergunta, o Big Data é a peça central no sentido de o que fazer com ele. E a resposta, que é um conforto para nós, ela fortemente vai ter que ser respondida por engenheiros, matemáticos, estatísticos, porque decidir com base no Big Data não é de qualquer área. Quer dizer, os médicos não sabem responder com muita propriedade, porque não é a área de conhecimento. São grandes sistemas de sofisticação. Daí, hoje, no mercado de trabalho, quando você conversa com grandes grupos que trabalham em indústria 4.0, o mercado hoje não tem disponível no Brasil profissionais que entendam de fazer tratamento de dados do Big Data, fazer programação, machine learning. Então, o Big Data, voltando ao que você falou, é a peça central da indústria 4.0. O que fazer com esse gigante? E principalmente agora que a gente está chegando ao fim de um ciclo e temos aí jovens entrando no mundo do trabalho, que conselho você daria para esse jovem, então? É óbvio que ele tem que se preparar, mas com uma mentalidade diferente do que ele acabou de cursar aqui, né, com o sistema de informação ou como trabalhar a informação num curso de engenharia de produção que, às vezes, dedica um pouco mais do que uma outra engenharia. Muito bem. A orientação que eu te pediria comentar seria o seguinte, você descreveu com muita propriedade o volume de informações. Até onde eu, como jovem ingressante no mercado de trabalho de engenharia, tenho que me preparar, porque da mesma forma que eu tenho muita informação sensorizada e chegando em tempo real, eu vou ter que aprender a trabalhar, até porque nós temos o fenômeno da inteligência artificial, que estão, digamos assim, direcionando para que máquinas pensem mais rápido do que o ser humano. Então, isso vai ser um paradoxo. Até que ponto a máquina vai ser necessária e até que ponto nós temos hoje, com o cenário de hoje, é lógico que muita coisa vai mudar daqui para frente, mas no cenário de hoje que eu tenho que me preparar para poder, inclusive, ser convidado a participar dessa reflexão. Eu tenho dados e como vou usar os dados, que é o pano central, o pano de fundo central que você comentou. Que visão que você daria para o jovem hoje? Porque a gente sabe que isso vai se modificar muito rápido. Na linha daquilo que é o engenheiro de produção, que tem como responsabilidade, papel estratégico, estar à frente dos novos modelos de negócios. Sim. E os novos modelos de negócio vão passar por Big Data, Analytics e Machine Learning, o conselho que se dá hoje, e isso é um trabalho fortemente estatístico. Estatística hoje é mais importante do que a equação diferencial de derivadas parciais, sendo bem pragmática aqui pela linguagem da engenharia. Ou seja, como os dados vão ser simplesmente ajuntados no sentido dos pontos que eu sensorizo, é importante que hoje a pessoa se dedique naquilo que seja o último ano, ou numa educação continuada, vamos dizer, já no primeiro ano, buscar os conhecimentos que são os âncoras, os pilares da indústria 4.0, que é o papel de um engenheiro, em especial de produção, que é Big Data, que é Analytics, que é Machine Learning, que é inteligência artificial, dentro daquilo que o mercado está a oferecer, ou na própria faculdade, ou então em certificadoras, que são empresas que estão aí no mercado com essas soluções de softwares, porque elas já estão disponíveis. Quer dizer, esse mundo hoje de 4.0 de Big Data já é usado pelas grandes organizações, por bancos, institutos de pesquisa, fundos de investimento. As decisões dos negócios são feitas já por grandes grupos. Esse conhecimento já está disponível. O que falta é profissional que conheça tratar os dados. E a sofisticação é cada dia maior. Claro que hoje, cada dia mais, os assuntos muito sofisticados são verdadeiras caixas pretas, mas, num bom sentido, é bom que você usa como ferramenta. Então, o conselho que eu dou para os jovens que estão no 5º ano é aprofundem no que o último ano te permitir ainda para entender Big Data, Machine Learning, Analytics e usem quem tem solução hoje já de mercado, que são os grandes grupos que trabalham a questão das informações. São os grupos. Então, isso é importante que a pessoa... E fortemente estatística. Estatística eu considero hoje o grande aprendizado
que o engenheiro tem que trabalhar, em especial o engenheiro de produção. Muito bem, então, meus caros estudantes, aqui a gente tem uma visão o quanto alguns instrumentos divulgados como Indústria 4.0 são importantes na formação de um engenheiro, particularmente o engenheiro de produção. E nós podemos aceitar, sim, essa orientação do professor Aécio como uma situação imediata, né? Vocês têm esse bimestre ainda para usar o tempo de estudante para se cercar de informações seguras e temos certeza que o mundo do trabalho vai privilegiar aqueles que realmente se esforçarem em adquirir o conhecimento que está aí disponível, não só do Big Data, mas os outros da indústria 4.0, porque isso vai fazer o diferencial, né? E assim a gente pode dizer que vocês estarão mais competitivos e mais adaptados às organizações que quiserem trabalhar. E como a gente tem demonstrado aqui no nosso diálogo, pessoal, não pense em pequeno, não é só ir atrás de uma empresa de manufatura para poder aplicar conceitos de indústria 4.0. Nós estamos vivendo um momento de transformação de toda a sociedade, né? E isso vai impactar você ter todo esse raciocínio lógico de engenharia com aplicação em outras áreas, seja na área de agronegócio, na área de saúde ou na área de qualquer situação que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população. Professor Aécio, com relação a esse tema Big Data, o senhor gostaria de deixar alguma outra mensagem para o nosso estudante? A mensagem que eu tenho destacado em muitas reuniões e muitas conversas é na seguinte perspectiva: Big Data está associado às cidades. O futuro da sociedade, como disse o Piqueira, é servir bem, ser generoso. E o mundo 4.0 vai atravessar o mundo nosso nas cidades. As cidades geram os maiores Big Data de informação, que seja mobilidade, transporte, temperatura, previsão de tempo, segurança, crimes no sentido de controle. Ou seja, eu sempre hoje associo Big Data à cidade. Pensem nas cidades. Pensem nos controles de processo que você, engenheiro de produção, pode colaborar. No final da nossa conversa, em algum momento, quando a gente vai discutir oportunamente a internet das coisas, a sociedade caminha não só na indústria, mas no nosso dia a dia de viver. Nós vamos trabalhar com sistemas de observatório, como é que está a saúde, como é que está a temperatura, como é que está a criminalidade, como é que está a segurança, como é que está a educação, como é que está a escola, como é que o aluno está aprendendo, como é que o professor está ensinando. Eu tenho dito, inclusive, que além de internet das coisas, do tipo IoT, Internet of Things, nós vamos ter internet das pessoas, que são as ligações entre as pessoas naquilo que é o processo de transformação. Então, eu resumo a minha fala: Big Data significa servir as cidades, geração de muitos grandes Big Data que tem por aí na sociedade. Ok, meus caros estudantes, a gente tem que encerrar aqui esse bate-papo em relação ao Big Data. Espero que a mensagem do professor Aécio tenha provocado vocês no bom sentido em não se acomodarem, não se economizarem em buscar essa informação que é tão relevante porque, como nós escutamos na fala do professor Aécio, é uma base fundamental para qualquer outra ação, né? O fato é que se antes digamos, desse mundo 4.0 a gente dizia que informação é poder, eu acho que agora é mais do que poder, eu não sei nem qual o adjetivo que a gente daria, porque ela já não é mais nem, digamos, é essencial. Ou você tem essa informação, ou você tem domínio de trabalhar a informação e usá-la de acordo com o seu propósito profissional, ou você vai ficar numa situação de sempre ficar por último a saber das coisas. Então, eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade, num próximo encontro. Muito obrigado.